Glória a Deus. Glory to God. A graça e a paz, irmãos. Grace and peace, brothers and sisters. Talvez eu misturar minha mente com espanhol, Maybe I'm gonna, jamble my mind with mas meu Spanish. tradutor ele fala todas as línguas. But my translator speaks all the languages too. O Israel, eu cheguei aqui, ele tinha 2 anos de idade. When I got here, Israel was 2 years old. Agora eu estou buscando uma esposa para ele. Now I'm looking for okay. Ele não está pronto, possivelmente. He's not ready. Amém. Amen. Glória a Deus. Mas nessa manhã eu gostaria de compartilhar algo com a igreja, But this morning I would like to share something with the church né, que o Senhor tem falado ao nosso coração. that the Lord has spoke to our hearts, that is said to our hearts. E eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. And I am sure that you're going to leave here differently. É o que o pastor Everson falou, não é porque quem está falando, mas é o Espírito que está falando. It's what Pastor Everson said. It doesn't matter who is saying it. It's the Spirit that talks to you. Amém? Amen. Você chegou aqui nessa manhã para uma festa. You came here this morning for a party. Você pode falar para o seu vizinho, venha para essa festa. You can say to your, the person next to you, you came for a party. Tem alguém esperando você por essa festa. There's someone waiting for you to come to this party. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Eu gostaria de compartilhar a parábola do banquete lá em Lucas 14. I would like to Alguém share pode projetar, por about the favor? parable of the banquet in Luke 14, No versículo 15 ao versículo 20. verse 15 of 20. Todas as vezes que nós reunimos, Every time that we, come together, você tem a oportunidade we have an opportunity de se alegrar, to, get happy, de você ser alimentado, to, be fed, você ser renovado to be renewed através de tudo que você alimenta nessa festa. through everything that you eat in this party. Todas as vezes que você vai numa célula, All the times that you go to a life, ou às vezes você vai num culto, or maybe you go to another service. é porque você tem a oportunidade de participar dessa festa. It's because you have an opportunity to be a part of this party. E aqui em Lucas 14, And here in Luke 14, o Senhor conta uma parábola para nós, the Lord says a parable to us, e eu gostaria de fazer algumas aplicações nessa manhã em nossas vidas. and I would like to make some applications about this parable in our lives. Amém? Amen? Lucas 14, 15 fala assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. When one of those who reclined at the table with him heard these things, he said to him, Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. But he said to him, A man once gave a great banquet and invited many. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. And at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, Come, for everything is now ready. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. But they all alike began to make excuses. The first said to him, I have bought a field, and I must go out and see it. Please have me excused. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusados. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to examine them. Please have me excused. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos para a cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. So the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house became very angry and said to his servant, Go out quickly to the streets and lanes of the city and bring in the poor and crippled and blind and lame. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. And the servant said, Sir, what you commanded has been done, and still there is room.
23. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. And the master said to his servant, go out to the highways and hedges and compel people to come in, that my house may be filled. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. For I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet. Amém? Amen? Glória a Deus. Glory to God. A primeira coisa que vemos nessa parábola é que um homem preparou uma grande festa. The first thing that we see in this parable is that someone prepared a great banquet. Eu acho que muitas vezes nós somos convidados para ir em alguma festa, principalmente nessa realidade. You know, sometimes, we're usually invited to a party in this reality. E você precisa pagar para participar da festa. And you need to pay to, be a part of this party. Aqui na América, muitas pessoas fazem aniversário num restaurante e convidam você para ir. You know, here in the United States, usually people will invite other people to come to their parties, and they have to pay for their own food. Aí você paga a festa de outra pessoa. So you pay for the party of someone else. Mas com o Senhor não é assim. But with the Lord, it's not like that. O Senhor, quando Ele prepara algo para você, Ele já preparou tudo. The Lord, when He prepares something for you, He already prepared Tudo está everything. preparado. Everything is prepared. Né? Nós vemos aqui que foi preparada uma grande ceia. You know, we see here that everything was prepared in a great banquet. Por quê? Why? Porque algo muito caro custou. Because it cost something great. Ontem eu fui numa festa de 15 anos. Yesterday, I went to a birthday party of 15 years. Lugar muito fino. Somewhere very fine. E aí eu tive a curiosidade de checar o preço só do aluguel daquele local. And I had the curiosity of checking how much it is to rent that place. Só o local foi $8.000. Oh, wow. Just the location was $8,000. Mas olha, o Senhor, quando Ele convida você, The Lord, when He invites you, Ele prepara tudo. He prepares Está tudo everything. preparado. Everything is ready. E nós vemos nessa parábola que Ele enviou o convite. And we see in this parable that He, made an invite. Nesse tempo aqui de Jesus, eles tinham o costume de fazer o convite, This invite, Jesus, He was accustomed enviar to o convite, He was accustomed to, sending this invite só para anunciar o evento, just to announce this event. mas depois ele enviava o segundo convite para confirmar. But then after, He would send a second invite just to confirm. Mas é interessante que as pessoas que foram convidadas começaram a criar desculpas. But it's interesting because the people that were invited started to make excuses. Se você for olhar aqui, If you come and look here, eu creio que no versículo fala que um começou a falar, excusar. O primeiro falou: comprei um campo e preciso ir vê-lo. it says that the first one, he says, I bought a field and I have to go see it. É uma desculpa que não faz sentido. It's an excuse that really does not make sense. Você não compra nada e depois você vai checar. You don't buy something and then check it after. Você não compra um carro e depois vai fazer o test drive. You don't buy a car and then test drive it after. Verdade? Mas muitas vezes as pessoas criam desculpas para não participar da ceia do Senhor. But many people make excuses to not participate in this supper that the Lord prepared for us. Eles rejeitam o Senhor porque eles estão rejeitando o convite. They reject the Lord and they are rejecting this invite. Eu gosto sempre de perguntar à pastora Branca com relação quando você convida para uma festa a quantidade de pessoas que geralmente não vão. Quando você faz um convite para uma festa, a quantidade de pessoas que você convidou que não irão. When you make an invite, you usually have to take into account how many people you think are going to decline the offer, reject the offer. Por quê? Why? Porque muitas vezes as pessoas que não vão são as pessoas que não estão interessadas em valorizar aquele momento. Because, the people that, would think that are going to reject the offer are those people that don't Valorizar. oh my gosh, put value to that moment. Tá bem. Sorry. You're good. Olha só, e quando a pessoa se você convida alguém para a sua festa e a pessoa não vai, qual que é o sentimento que você tem? And when you invite someone to a party and they reject the offer, what do you feel?
Você pensa que você não é amado You think por that essa you aren't pessoa. loved by this person. Você pensa que você não é valorizado por essa pessoa. You think that you aren't of value to that person. Mas muitas vezes as pessoas estão fazendo hoje dessa maneira com o Senhor. You know, but a lot of people right now are doing that to the Lord. Quando o Senhor prepara uma festa para nós, When the Lord prepares a banquet for us, a Ele party, prepara tudo. He prepares everything. A única coisa que você tem que fazer é aceitar o convite. The only thing that you have to do is accept the offer. A única coisa que você tem que fazer é desfrutar da The festa. only thing that you have to do is enjoy the party. Porque tudo está pronto. Because everything is ready. Mas é muito poderoso quando Jesus, essa história, o Senhor mandou o convite, as pessoas começaram a criar desculpas. But you know, it's very powerful because in this story, Jesus invites these people and they start making excuses. O Senhor convidou 4 tipos de pessoas, que se você for ver. The Lord invited 4 types of people after. O primeiro tipo de pessoas são os pobres, The first people are the poor, os aleijados, the crippled, os coxos, the lame, os cegos. and the blind. Amém? Amen? Existem muitas maneiras de você rejeitar Cristo. There exists a bunch of ways to reject the Lord. Muitas pessoas rejeitam Cristo quando você fala as boas novas para ela, A lot of people reject the Lord when you do good things to them, quando as pessoas rejeitam o amor do Pai, when people reject the love of the Lord, quando as pessoas criam maneiras para não servir o Senhor, when people make excuses to não servir ao Senhor. to not serve the Lord. Mas o convite é dado para todos. But the invite is given to everyone. Se você rejeita, If you reject o it, Senhor manda convite para outra the pessoa. Lord will send the invite to someone else. São para os pobres, To the poor, para os aleijados, To the crippled, para os coxos, to the lame, para os cegos. to the blind. Quem que é uma pessoa pobre? Who is a poor person? What is a poor person? É uma pessoa que não tem o suficiente. It's a person that doesn't have the sufficient amount of things. Ele se enxerga insuficiente. He sees himself as insufficient. That's what the word is. Talvez você está pensando que é só uma questão financeira. Maybe you're thinking that it's just a question of finance. Por que muitas pessoas não aceitam Jesus? Why do a lot of people not accept the Lord? Porque eles pensam que eles não podem, eles são ricos, eles são autossuficientes. Because sometimes they think that they already are rich, that they are way too sufficient. Eu tenho dinheiro, I have money, eu tenho posição, I have eu position, tenho inteligência, I have intelligence, eu tenho muita sabedoria, I have so much wisdom, então eu não preciso. so I don't need it. Há uma ideia que somente pessoas pobres financeiramente servem o Senhor. There is an idea that, you know, only poor people, people that are insufficient, serve the Lord. Mas quando a Bíblia fala de pobre, está falando de pessoas que reconhecem que não têm o suficiente. But you know, the Bible says that the people that serve the Lord are those that see themselves as insufficient, that accept the fact that they are insufficient without Him. Mas o Senhor tem o suficiente para nós. But the Lord has what's sufficient for us. Quem que são os aleijados? Who are the crippled people? As pessoas que se enxergam que não são capazes de caminhar só. The people that see themselves as people that can't walk by themselves. Todos os dias nós precisamos reconhecer que nós não podemos caminhar sozinhos. You know, every day we have to see ourselves as people that can't walk by ourselves. Se você reconhece isso, você valorizaria muito mais a célula e o corpo de Cristo. If you accept that fact, you're going to put more value into life groups. Tudo que eu sou é graças à vida da igreja, à vida da célula. Everything I am is grateful for life groups and grateful Toda a for community. prosperidade que eu tenho é por causa dos irmãos. All the prosperity that I have is because of my brothers. Toda a sabedoria que eu tenho é por causa dos All irmãos. the wisdom that I have is because of my brothers. Toda a família que eu tenho é por causa dos The irmãos. family that I have is because of my brothers. Porque eu não posso andar só, que eu sou incapaz de me mover só. Because I am incapable of walking by myself. Por isso que o Senhor ha criado a igreja para que nós possamos viver como corpo de Cristo. That is why the Lord created the church so we can walk as a body of Christ. Para que você possa ser fortalecido. So that you can be strengthened. E
A terceiro tipo de pessoas são os cegos. And the third type of person is the blind person. São as pessoas que não têm acesso à luz. It's the people that don't have access to the light. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. The Bible says that Christ is the light of the world. Ele é o Pai das luzes. He is the God of lights, the Por Father isso que of lights. você é a luz do mundo. That is why you are the light of the world. Somente pessoas que reconhecem que são incapazes de ver as coisas espirituais que vêm para essa ceia. Only people that can accept that fact can see the Spirit and come to the banquet. Nós não estamos falando só de uma vez na semana que você vem e participa da ceia do Senhor. We're not talking about one time during the week that you can come and, get to the Lord's Supper. Nós estamos falando de uma vida que você depende disso. We are talking about a life where you depend on this. O quarto tipo de pessoa que foi convidado são os coxos. The fourth type of person that was invited are the lame people. Pessoas que têm uma deformidade. People that have deformity. Coxo é aquela pessoa que anda assim. Lame person is the people that walk like this. Quando você reconhece que seu caminhar, às vezes você está bem e você cai. Você está bem, você cai, você quer participar dessa ceia. When people come and accept that fact, you want to go no matter what to this party. You want to accept the Father. Você vem e alimenta do que o Senhor está propondo para você. You come and you feed off of what the Lord is giving to you. Amém? Amen? Então, você vai ver nessa parábola que o Senhor falou, os servos veio para o Senhor e falou, ok, nós fizemos o que o Senhor falou, agora a casa está cheia. So you see in this parable that the servants come back and say, okay, we did what you said, now the house is full. E os servos, em outras palavras, falou, há mais espaço. And the servants, in other words, said, there's more space though. Talvez você está olhando aqui, esse lugar está aparentemente cheio. Maybe you're looking here and you're seeing that it's full. Mas há espaço. But there's still space. Há espaço para mais cegos. There's space for more blind people. Há espaço para mais coxos. There's space for more lame people. Há espaço para pessoas que há deformidade no seu caminhar. There's still space for people that have deformities. E você é o servo que o Senhor escolheu para trazer essas pessoas. And you are the servant of the Lord that was chosen to go to those people. E a Bíblia fala que o Senhor falou até que a casa fique cheia. And the Bible says that the Lord says that you're supposed to go out until the house is full. Esse é o desejo do Senhor, que a casa seja cheia. That is the desire of the Lord, that the house is full. A vinda do Senhor depende que você seja esse servo que vai encher esse lugar. The coming of the Lord depends on that fact that you as a servant will make the house full. Muitas vezes é muito fácil você falar Maranata, ora vem Senhor Jesus, e você não está fazendo nada. Sometimes it's just easy to go and say, Maranatha, come Jesus. E você não está com esse encargo de trazer essas pessoas para aqui. And you don't want to trouble yourself with bringing people here. Mas o Senhor já preparou tudo. But the Lord already prepared everything. Para que essas pessoas venham. So that people would come. E elas tenham essa experiência. And come and have this experience. De alimentar de tudo que o Senhor preparou para elas. To feed off everything that the Lord has given them. Muitas vezes nós somos egoístas. Sometimes, we have a big ego. Preocupamos porque nós estamos bem financeiramente. We worry because we're good financially. Porque nossa família está bem. Because our family is nice. Mas olha só. But look. O Senhor, ele enviou o convite para essas pessoas criaram desculpas. The Lord sent invites to these people and these people made excuses. E ele falou, obriga que essas pessoas venham. And he said, obligate them to come. Talvez para você é muito forte. Sometimes you think that this is too forceful. O Senhor fala isso, obriga. The Lord's saying, obligate them to come. Por quê? Porque uma pessoa só que ela é deficiente no seu caminhar, ela não consegue vir só. You know why? Because when you are deficient in your path, you can't go by yourself. Mas o Senhor tem enviado você como servo. But the Lord sent you as a servant. Para trazer essas pessoas. To bring these people. Para que essas pessoas possam ser restauradas em sua deformidade. So that these people can be restored of their deformity. De sua cegueira. And your blindness. De sua falta de visão. And their lack of vision. E isso é algo que o Senhor
preparou para todos que estão desejosos de participar dessa mesa. And this is something that the Lord prepared for everyone that wants to take part in this. É algo muito poderoso, uma história na Bíblia, lá em 2 Samuel 9, You know, it's something very powerful in this specific story in the Bible. Where? 2 Samuel 9, In 2 versículo Samuel 1 9, verse 1. ao 3. Pode projetar, por favor? Isso descreve uma festa de um rei, This describes a king's party do rei Davi. of King David. Amém? Se você for olhar em 2 Samuel, conta a história de que Davi fez uma aliança com Jonathan. You know, if you look right here in this verse, you see that David was making an alliance with Jonathan. E talvez você ache que a aliança naquele tempo é como hoje. And maybe you think that an alliance back then is the same way it is now. Eu tenho uma aliança com o JP. I have an alliance with JP. O JP falou alguma coisa lá no Facebook. JP said something in Facebook. Eu deleto ele. I deleted him. Nesse tempo não era dessa maneira. You know, right now it's not that way. Nesse tempo, uma aliança era uma aliança de vida. You know, at that time, the alliance was an alliance of life. Onde as pessoas cortavam, às vezes, o pulso You know, where people would cut at their pulse e faziam uma aliança de sangue. and make it a blood alliance, like a blood pact. O que ele estava falando, o que você tem é meu. Because you're basically saying, what you have is mine. O que é meu é seu. What I have is all yours. E essa foi a aliança que Davi fez com Jonathan. And that was the alliance that David made with Jonathan. E Davi, todos conhecem a história dele, ele foi perseguido por Saul. You know, David, you know his story already. He was persecuted by Saul. Eu estou contando essa história porque nós não temos tempo suficiente, mas é importante você ler depois. You know, I'm like skimming through this story because we don't have enough time, but you know, you should read this. A Bíblia fala que Saul morreu The Bible says that Saul died, e logo em seguida Davi foi ungido rei. and right after David was announced as king, he was anointed as king. E Davi, depois de ser ungido rei, ele fez uma pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? And you know, after David was anointed, he made this question here. And David said, "Is there still anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Nós sabemos que o Velho Testamento ele é algo muito simbólico. We see that the Old Testament is something, it's a symbol. E Davi aqui representa o próprio Deus. And David here represents the God, like God. E Jonathan representa Jesus Cristo. And Jonathan represents Jesus Christ. Deus tem uma aliança com Jesus Cristo. God has an alliance with Jesus Christ. Todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo, elas são colocadas nessa aliança. You know, all the people that see the Lord Jesus Christ, are put into this alliance. Jesus, em outras palavras, está falando: o que eu tenho é seu. Jesus, in other words, is saying, what I have is yours. O que é meu e você fala: o que é meu é seu. And what's mine is yours. Por isso que a Bíblia fala que você precisa confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador de sua vida. And that's why the Bible says that you have to confess the Lord as your one true God. Porque and your quando only você God. faz isso, você está se colocando dentro dessa aliança. You know, because when you say this, you are put into this alliance. Jonathan significa dom de Deus. You know, Jonathan means gift of God. Eu gosto de significado de nomes. I like the meaning of names. Eu não sei se você já pensou no significado do seu nome. You know, I don't know if you ever looked at what your name means. Meu nome é muito bonito, sim, Caio. My name is very beautiful. Copérnico. Copérnico. Mas olha só, But look at this. é muito interessante que eu era pequeno, eu não gostava do meu nome. It's very interesting because when I was little, I didn't like my name. Mas minha mãe sempre falou que o sonho dela é que eu fosse um executivo. But, you know, my mother's dream, she always told me that
is that I would become an executive. Da mesma maneira, o Senhor, quando criou você, Ele criou pensando em algo You para know, você. the same way the Lord created you already, Pensando algo para thinking você. something for you, like thinking of a purpose. Livro, como o pastor compartilhou a semana passada, para você escrever. The book that you are going to write, just like Pastor said last week. E aí eu cresci, não me tornei esse executivo. Then I grew up, I didn't turn into this executive. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor. And then I had the opportunity of, meeting God. Porque talvez você pense que o executivo é aquele que não faz nada numa empresa, né? Because maybe you think that an executive is someone that does nothing. E eu comecei a questionar o Senhor. And I began to question the Lord. Eu não sou executivo como minha mãe planejou para mim. I'm not an executive like my mother wanted me to be. O Espírito Santo falou algo para mim. The Holy Spirit says something to me. Você é executivo no meu reino. You are an executive in my kingdom. Você é a pessoa que vai resolver problemas agora. You are a person that will resolve problems. Porque executivo só resolve problemas. Because executives only solve problems. Por isso eu tenho prazer em resolver problemas. That's why I find pleasure in resolving problems. Pensa no seu nome. Think of your name. Israel, Israel. príncipe de Deus. That's my name. Oh, Prince of God. Tá buscando uma princesa de Deus. Looking for a princess. Not yet. Not yet. Deus é um Deus que planejou você para as coisas que Ele planejou para você. God is someone that made plans for you. Amém. Amen. I agree. Aleluia. Amen. Olha só, que coisa poderosa. Look, something very powerful. Como eu estou falando aqui, Davi representa Deus. When I look here, David represents God. Jonas representa Jesus. Jonathan represents Jesus. Deus tem uma aliança com Jonatas. God has an alliance with Jonathan. Representando Jesus. Representing God. Jesus. Deus tem uma aliança com você. God has an alliance with you. Amém? Amen? Você pode falar, Deus tem uma aliança comigo. You can say this right now. God has an alliance with me. Talvez se Deus fizesse uma aliança diretamente com você, você iria quebrar a aliança. Maybe if God wanted alliance directly with you, you would break this alliance. E ele providenciou Jesus. That is why he provided Jesus. Porque se você está em Jesus, because if you are in Jesus, você não pode quebrar a aliança. You can't break the alliance. Porque Jesus jamais pode quebrar a aliança. Because Jesus will never break the alliance. Se você está em Cristo, você está na aliança. If you are in Christ, you are in the alliance. Quando Deus olha para você, Ele olha para Jesus. When God looks at you, He looks at Jesus. Ele não olha para a sua imperfeição. He doesn't look at your imperfection. Ele não olha para a sua cegueira. He doesn't look at your blindness. Ele não olha para a maneira que você caminha. He doesn't look at the way that you walk. Hoje eu caí em pecado. Oh, today I fell in sin. Eu levanto. I get up. É por isso que você precisa do Senhor. That is why you need the Lord. A melhor coisa é você compreender que mesmo que você caia em pecado, você está dentro de uma aliança. The best thing for you to comprehend is that even though you fall, you are still in the alliance. Quantos aqui, depois que conheceu Jesus, nunca pecou? How many Levanta here, sua mão que eu quero after you ver, met por Jesus, favor. you never sinned. Eu não posso levantar. I can't raise my hand. Por isso que necessitamos do Senhor. That is why we need God. Por isso que precisamos participar dessa festa. That is why we need to participate in this party. Por isso que nós precisamos do corpo de Cristo. That is why we need the body of Christ. Para que nós possamos desfrutar de tudo que Deus planejou para nós. So that we can enjoy everything that the Lord has prepared for us. Amém? Amen? Mas olha, But look, aqui em 2 Samuel, here in 2 Samuel, pode continuar até o versículo 3, por favor? Havia um servo, quando Davi fez essa pergunta, alguém respondeu para ele. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no,
que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. You know, when David made this question, someone actually answered, and here it is. Now there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba, and they called him to David. And the king said to him, Are you Ziba? And he said, I am your servant. 3. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? And the king said, Is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Ziba said to the king, There is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet. Quem era Jonatas? Who was Jonathan? Quem representa? Who does he Fala represent? assim: Jesus. Say Jesus. Mas ele tinha um filho. But he had a son. Ele morreu, ele deixou um filho. He died and he left a son. A Bíblia fala que chama Mefibosete. You know, the Bible says that he is called Mephibosheth. Esse nome bonito como o meu. This beautiful name just like mine. E esse Mefibosete, no momento que Saul morreu, You know, and this Mephibosheth, in the moment that Saul died, toda a família ficou com medo, the whole family got scared porque Davi se tornou rei. because David became the king. E a babá de Mefibosete pegou ele e saiu correndo para esconder. And Mephibosheth's babysitter left with him because she was scared. E aconteceu que esse filho de Jó caiu e ficou deformado dos pés. And you know, it turns out that he fell and, you know, he became crippled in his feet. Jonas representa Jesus. Jonathan represents Jesus. Mefibosete representa toda a humanidade caída. Mephibosheth represents all of fallen humanity. A humanidade caída no pecado, ela tem os pés, são paralisados dos pés, deformados. You know, the fallen humanity has crippled feet, deformed feet. Mas é algo tão poderoso que aqui em 2 Samuel, But it's something so powerful that here in 2 Samuel, o rei Davi the King David pediu o servo para trazer Mefibosete, asked the servant to bring Mephibosheth, e a Bíblia fala que eles and the Bible says that they levaram Mefibosete para o rei, para o palácio. took Mephibosheth to the palace, to the king, A Bíblia fala que Mefibosete vivia em Lodebar. and the Bible says that he lived in Lodebar. Como que fala em inglês? Lodebar. Lodebar. Search that up in English, please. Y'all can translate. Lodebar significa lugar deserto. You know, that place represents desert. Uma pessoa que vive em Lodebar é uma pessoa que vive no lugar seco. You know, someone that lives there lives in a dry place. Uma pessoa que não vive no palácio do rei vive no lugar seco. Someone that doesn't live in the palace of the king lives in the dry place. Vive como cão Lives A like a Bíblia fala. dog, like a mutt que não tem provisão. that doesn't have provision. Mas a Bíblia fala que Davi trouxe Mefibosete por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. But the Bible says that King David called for Mephibosheth because of the alliance that he had with Jonathan. E a Bíblia fala que Mefibosete começou a comer And the Bible says that Mephibosheth started to eat o espanhol. Na mesa do rei, and in the table of the king todos os dias. all of those days. Quando você é colocado em Cristo, você começa a comer da comida do rei. When you are put in Christ, you start eating from his table. Eu coloquei essas duas cadeiras aqui para exemplificar algo. I put these two chairs here to, you know, show something. Pastor Napoleão explicou há poucos dias que naquele tempo a mesa não era alta assim. You know, Pastor Napoleon said a Foi, while Pastor ago Ellis. that back then the tables weren't this high. Ele utilizou o Caio como exemplo, eu lembro. He used Caio as an example. Que era baixa a mesa naquele tempo. That it was, you know, short. E as pessoas sentavam no chão. And the people would sit on the floor. Mas eu não posso fazer porque eu não estou com preparo You hoje. know, but I can't do that because I'm not prepared. E as pessoas sentavam com os pés para trás. And they would sit with their feet behind them. Por quê?
Why? Porque quando você senta na mesa com o rei, ele não olha a deformidade dos seus pés. Because when you sit at the table with the king, he doesn't look at your deformities. Por isso que muitas pessoas elas não conseguem compreender a graça do Senhor. That is why a lot of people can't comprehend the grace of God. É muito difícil para ela entender, It's very difficult for them to understand porque ela é cega. because they are blind. Mas quando você se assenta com o rei, But when you sit with the king, ele não vê sua he deformidade, doesn't look at your deformities. ele não vê seu He pecado. doesn't see your sin. Muitas pessoas não vêm para o Senhor, A lot of people don't come to the Lord porque elas falam, eu bebo ainda, because they say, I still drink. eu tenho problema com homossexualidade ainda, I have problems with homosexuality still. eu tenho problema com pornografia ainda, I have problems with pornography still. eu tenho problema com vício ainda. I have problems with addiction Vício. still. Mas eu quero perguntar aqui nesse salão que está cheio de pessoas, You know, but I want to ask this place filled with people, quando você veio para Cristo, when you came to the Lord, você era perfeito? were you perfect? Você era perfeito quando você veio para Cristo? Were you perfect when you came to the Lord? Por que então que muitas vezes você hoje acha que você precisa ser perfeito para você participar da mesa do Senhor? So why is it that sometimes right now you think that you have to be perfect to sit with the Lord? Quando você está diante do rei, alimentando do rei, When you are before the king, you know, eating with the king, você é transformado. you are transformed. A Bíblia fala que você é transformado de glória em glória. The Bible says that you are transformed to glory from glory. A ceia nesse tempo, The supper in this moment, se você é brasileiro, você vai entender o que eu vou falar. if you are Brazilian, you're going to understand what I'm going to Eu say. tinha um ódio quando eu era pequeno, You know, I hated when I was little, no Natal. you know, during Christmas. Você ficava o dia inteiro com fome, You would stay the whole day hungry para você comer a ceia só meia-noite. so that you could eat the supper only at night. Sua casa era assim? Your house was like that? Eu ficava com fome o dia inteiro, meia-noite que podia comer. I would stay hungry the whole day, and at midnight I would eat. E nesse tempo, And at this time, era dessa maneira, a ceia era servida à noite, it was that way. Supper was only served at night. para que as pessoas pudessem ser supridas no momento da escuridão. So that people could be satisfied in their moment of darkness. É o que a Melanie estava compartilhando aqui. It is what Melanie was sharing here. Quando ela passou o acidente dela, You know, when she went through her accident, que ela muitas vezes estava na cama, that a lot of times she would be on her bed. que ela não era incapaz até de ir lá fazer um café, You know, she was even incapable of going and making some coffee, fazer um leitinho com chocolate. doing some chocolate milk. Pelo menos café, Melanie. You know, at least coffee. Leite não. Maybe not milk. Mas olha só, But look, ela sabia quem era o Senhor para ela. she knew who God was for her. Por quê? Porque ela, todos os dias, ela sabia que ela podia alimentar do rei. Why? Because she knew that all those days that she could feed herself from O the rei the tinha o kingdom. poder de suprir o coração dela. The milk? O rei, Oh, the king. The king. Fala de novo, sorry. o rei tinha o poder de suprir toda a The king has necessidade the dela. power to satisfy all those people that come to the supper. Eu ouvi leite. Quando você está passando por momentos difíceis, When you are going through a hard time, se você sabe que você pode alimentar da mesa do rei, when you know that you can feed yourself from the king's você é table, fortalecido. you are strengthened. Quando você está passando por problema financeiro, You know, when you're going through a financial problem, você pode alimentar da mesa do rei. you can feed yourself with the things that are on the king's table. Quando você está passando por problema de pecado, You know, when you are going through a problem with sin, você pode alimentar da mesa do rei. you can feed yourself from the king's table. Quando você está com problema com seus filhos, When you have a problem with your children, você pode alimentar da mesa do you rei. can feed yourself from the king's Quando table. você tem problema com
seu matrimônio, when you have a problem with your parents, você pode alimentar da mesa do rei, you can feed yourself with the king's table. porque ele já preparou tudo. Because he already prepared everything. Ele enviou Jesus para morrer e ressuscitar, He sent Jesus to die and be resurrected, para te dar vida e uma vida to give abundante. you life and abundant life. A única coisa que você precisa fazer é você receber esse convite. You know, the only thing that you have to do is to accept this invite. Para de inventar desculpas. Stop making up excuses. Desculpas para você não participar Excuses for you not to participate dessa festa of this party que o Senhor preparou para você. that the Lord made for you. Ele preparou para mim, He prepared it for me, para todos. for everyone. E muitas vezes And a lot of times, você está criando desculpas you're making excuses para não trazer essas pessoas to not bring these people para o reino. to the kingdom. A coisa que eu acho mais poderosa The thing that I think is most powerful é porque Deus sempre usa is that the Lord always uses pessoas que estão disponíveis. people that are available. Deus usa Selismar que não fala inglês The Lord uses Seismar, who doesn't even speak English, para trazer essas pessoas. to bring these people. Deus usa Copérnico que não fala espanhol God uses Copernicus, that doesn't speak Spanish, para trazer essas to pessoas. bring these people. Deus usa o JP que não fala inglês bem The Lord uses JP, that doesn't speak English well, para manifestar o reino dele. to manifest the kingdom. Porque Jesus falou aqui nessa parábola, Because Jesus said here in this parable, obriga essas pessoas virem. obligate these people to come. Quando você compreende a graça de Deus, You know, when you comprehend the grace of God, essa graça ela constrange você. the grace, it takes you aback, it constrains you. Talvez você pense que esse obrigar, que essa é a obrigação da sua mente natural. You know, maybe you think that this is an obligation in your mind, Mas quando você compreende o amor do Senhor, but when you comprehend the love of the Lord, você é tão constrangido you are so constrained, you are so taken aback, que você se sente obrigado em fazer por amor a Ele. that you feel obligated to do it through His love, Porque eu fui amado. because I was loved. Eu tenho a possibilidade de amar outras I pessoas. have the possibility of loving other Porque eu people, tenho o amor do Pai em mim. because I have the love of the Father in me. Se eu tenho o amor do Pai em mim, If I have the love of the Father eu posso in me, amar outras pessoas. I can love other people. Essa é a diferença. That is the difference. Para de olhar para as suas debilidades. Stop looking at your disabilities. Olha para o Rei. Look to the kingdom. Alimenta do Rei. Feed from the kingdom. Que você vai ser restaurado à medida que você come. Because you're going to be restored as much as you eat. Você acha que eu não tenho defeitos? Do you think I don't have disabilities? That Eu I don't tenho have muitos. defects? I have a lot. Mas à medida que eu me alimento do Rei, But as I eat from the kingdom, do alimento do Rei, I feed from the kingdom, eu sou transformado. I am transformed. Minha maneira de andar muda. You know, the manner that I walk changes. Minha maneira coxa You know, the way that I am lame muda. changes. Minha cegueira espiritual muda. You know, my spiritual blindness changes. Tudo muda. Everything changes. A luta contra o pecado muda. You know, the fight changes with sin. Amém? Amen? Então, a única coisa que nós precisamos fazer é sentar na mesa com o rei. You know, so Senta the aqui, only Israel. thing that we have to do is sit with the king. Quando você senta com o rei, When you sit with the king, você esconde sua maneira de você andar. you hide the manner in which you walk. Mas à medida que você come, You know, when you eat, the more you você, eat, você é transformado. the more you are transformed. Eu sou transformado um pouco hoje, I am transformed a little eu sou today. transformado um pouco I amanhã. am transformed a little bit tomorrow. Eu estou caminhando com meus irmãos, I'm walking with my brothers. eu tenho problema com eles, I have problems with them. eu sou restaurado. I am restored. Eu tenho problema no meu matrimônio, I have problems with my family. eu sou restaurado. I am restored. Eu tenho problema em minhas I have finanças, problems with my finances. eu sou restaurado. I am restored. Eu tenho problema I espiritual, have problems, spiritual problems. eu sou restaurado. I'm restored.
A única coisa que eu preciso The only thing that I need é comer com o rei. is to eat with the king. Porque ele não vai olhar para minhas debilidades. Because he won't look at my disabilities. Porque eu estou numa aliança com ele. Because I'm in an alliance with him. Essa aliança com Cristo This alliance with God é o que nós necessitamos. is the thing that we need. Essa aliança que vai fazer você caminhar todos os dias de uma maneira melhor. This alliance is going to make you walk better all the days of your life. É uma fisioterapia espiritual para It's você. a physical therapy that is spiritual. Para de ficar olhando para você mesmo, olha para Cristo. Stop looking at yourself, look to God. Você não pode, mas ele pode. You can't, but he can. Ele não quebra a aliança. He doesn't break alliances. Se você não entregou sua vida para o Senhor, If you haven't given your life to God, a única coisa que você precisa é entregar. the only thing that you need to give, Não precisa ser perfeito. it doesn't have to be perfect. Ninguém é perfeito. No one is perfect. Por isso que Deus enviou Jesus, que é o homem perfeito. That is why God sent Jesus, who is O perfect. único perfeito é Cristo. The only perfect person is Jesus. Você está aqui porque você não é perfeito. You are here because you aren't perfect. Eu não sou perfeito. I'm not perfect, Mas eu reconheci que eu precisava de alimentar dele but I acknowledge that I need to feed from him para transformar minha vida. to transform my life. E aqui em Mateus 26, And 26, here in Matthew 26:26, nós vamos participar da Santa Ceia. we're going to Agorinha mesmo? participate in the supper. No Mateus 26, 26. Aqui fala da última ceia do Senhor com seus discípulos. You know, this talks about the Last Supper with Jesus and his disciples. E fala assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão And it says, now as they were eating, Jesus took bread, e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, and after blessing it, broke it and gave it to his disciples, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. and saying, take, eat, this is my body. Seguinte. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you. Fala assim: bebei dele todos. It says, like, say this, drink of it, all of you. Judas era perfeito? Was Judas perfect? Ele estava lá. He was there. Ele traiu Jesus. You know, he was Ele a vendeu traitor. Jesus. You know, he gave Jesus. E no versículo 28, And in verse 28, fala assim: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. and it says this, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. A Bíblia fala que todas as vezes que eu participo da ceia, The Bible says that every time I participate in the supper, é em memória de Cristo. it's in memory of Christ. Eu respeito o ensinamento talvez que você teve, I respect the teachings that you once had, mas eu não consigo entender pessoas que vêm para a igreja. but I can't understand people that come to the church. Você vai compartilhar com ela no momento da Santa Ceia. You're going to share with them during the supper, Aí ela fala assim: eu não estou preparado, não. and they say, I'm not prepared. Eu só dou uma risadinha para ela e falo assim: que bom que você não está preparado. I É only para give a little você. laugh and say, how good that you're not prepared. Porque é para as pessoas que não estão preparadas. Because it's for the people that aren't prepared. Porque Jesus falou que é em memória dele, não é em sua memória. Because Jesus said that it's in his memory, not yours. É em memória dele, não em memória sua, dos seus pecados. It's in memory of him, not of you and your sins. Você precisa ser livre. You need to be free. Você precisa ser livre desses pensamentos que são contrários à palavra de Deus. You need to be free of these thoughts that are in contradiction to the Lord. A única coisa que você precisa é aceitar o convite dele. The only thing that you need is to accept his Deixa ele invite. transformar você. Let him transform you. Deixa ele transformar a sua alma. Let him transform your soul. Deixa ele transformar a luta que você tem em sua carne. Let him transform the fight that you are having in your body. E ele fez algo poderoso enviando Jesus. And he did something very powerful, sending Jesus.
para que você possa lembrar todos os dias. so that you can remember all the days Quando eu estou passando por lutas, when I am going through a battle, tentação de pecado, temptation of sin. eu sempre tenho ceia em minha casa, I ela é always minha have ceia. supper in my house. A única coisa que eu faço, The only thing that I do, Senhor, God, eu não posso, mas o Senhor pode. I can't. You can. Em memória do Senhor, In memory of you, God. eu me alimento do Senhor, I feed myself from you. eu me alimento da obra de I Cristo. feed myself from the work of the Lord. Me transforma, Jesus. Transform me, God. Eu estou com essa vontade. I am with this need, this Eu estou irado. Oh, I'm angry. Eu estou sem paciência. I'm without patience. Me transforma, Senhor. Transform me, Lord. Eu preciso do Senhor. I need the Lord. I need you. Eu quero terminar falando o último versículo. I want to finish saying this last verse. Romanos 2:4. Romans 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Você pode falar isso? A bondade de Can you Deus. say this? The goodness of God. A bondade de The Deus goodness of God me leva ao arrependimento. takes me to repentance. Esse é o que nós precisamos. That is what we need. É compreender a bondade de Deus. It's to comprehend the goodness of God. Mefibosete, ele não era digno. You know, Mephibosheth, he wasn't worthy. Ele era indigno. He was unworthy. A humanidade caída é indigna. You know, fallen humanity, they are unworthy. Mas a bondade de Deus But the goodness of God nos leva ao arrependimento. leads them to repentance. Por isso que Davi falou, tem alguém ainda, algum descendente de Jonatas, You know, that's why David said, you know, is there still someone here para that me is a descendant of manifestar a Jonathan? bondade? For me to manifest my goodness, Para de rejeitar a obra de Cristo, to reject the work of the Lord, o convite de Cristo. the invite of the Lord. Tem toda a provisão disponível para You know, você. it's all prepared for you. Tem toda a provisão disponível para mim. All provisions are available to us Porque Ele preparou a mesa para você. because he prepared a table for us. Só alimenta dele. Just feed from him. Seja cheio dele. Be full from it. Se você rejeita o convite do Senhor, If you reject the Lord's invite, Ele vai enviar convite para outros. he's going to invite other people. Aí fora, todas as pessoas You know, out of everyone, precisam ser cheios they all need to be full dessa vida, of this life, desse alimento this feed, of this food que está disponível para você e para mim that's hoje. available to me and you today. O que eles precisam, você tem. Because what they need, you have. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. I want to invite you to stand up. Eu sinto no meu coração, I feel in my heart, se o Senhor de alguma maneira falou no seu coração you know, if the Lord in any way is speaking to you, que você precisa that you need to alimentar dele feed from him de uma maneira in muito a way, poderosa, in a way that's very powerful. que talvez você está passando por alguma situação muito difícil em sua vida. And maybe you're passing through a very hard moment in your life. Nós vamos terminar com a Santa Ceia, You know, we're going to finish with the Holy Supper. mas eu gostaria de convidar você, But I would invite you
Você que o Senhor tem enviado convites. Oh, that the Lord has invited you, E você de algumas maneiras and you in some way tem recusado. felt that you don't deserve it, Você tem criado desculpas. that you make up excuses. Eu gostaria de convidar você a passar adiante. I would invite you to go through that. O Senhor quer alimentar você. The Lord wants to feed you. Você que se sente fraco, You know, you that feel like you're weak, você que se sente to incapaz. those that feel incapable. Eu convido você a passar à frente. I invite you to go forward. Seja alimentado Be fed com uma porção nova with a new portion no seu coração. in your heart. Amém? Amen. Deus, Pai, em nome de Jesus, God, in the name of Jesus, abençoamos o corpo do Senhor nesse lugar. we bless everyone in this place. Eu declaro a bênção do Senhor, I declare the blessing of the Lord, a bênção do Rei Jesus blessing of the King Jesus sobre cada coração. over every heart. Declaramos restaurações. We declare restoration. Declaramos pecado destruído. We declare sin to be destroyed, Famílias restauradas. families restored, Almas restauradas. souls that are restored Através do nome do Senhor Jesus. through the name of Jesus Christ. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Liberamos vida. And we bring out life. We Liberamos toda a provisão do céu. free the provisions of the sky. Naturalmente falando. Naturally speaking, Espiritualmente falando. spiritually speaking, Eu declaro que sua igreja, Senhor, I declare that your church, God, vai obrigar essas pessoas que precisam, will obligate the people that need it, os coxos, the lame, os cegos, the blind, cada pessoa every que person carece da glória do Senhor, that needs the glory of God vai vir para esse lugar, will come to this place, para esse palácio, to this palace. que é o lugar, Senhor, Oh, to be changed? é o lugar Oh, it's the place, que o God, Senhor ha decidido that the Lord decided colocar to place cada pessoa every person da face da on the terra, face of the earth em nome de in the Jesus. name of Jesus. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Gostaria de abençoar a sua semana. Se você que não terminou de orar, continue orando. I would like to bless your week. If you haven't finished praying, keep praying. Tenha isso em mente. You know, have this in mind. O Senhor não olha para as suas deformidades. The Lord doesn't look at your deformities. Ele olha para Cristo He quando looks olha to você. Christ when He looks at you. Você é abençoado. You are blessed. Você pode falar isso para seu irmão. Você é abençoado. Can you say this to the person next to you? You Por are isso que blessed. você está em Cristo. That is why you are in Christ, O homem perfeito. the perfect man. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Que o Senhor possa abençoar a sua semana. That the Lord will bless your week. Aleluia. Hallelujah.